Mateus capítulo 13. Quero ficar bem na liberdade. A maioria aqui eu acho que já é crente. A maioria eu conheço aqui. Glória a Deus. Todos acharam? Tá aí? Mateus 13. Versão um pouquinho diferente, mas se ficar muito diferente, daí pode tirar para não atrapalhar. Se você puder ler na Bíblia. Diz assim, é uma parábola bem conhecida, eu acho que todos já conhecem, a parábola do semeador. Pelo menos alguma vez a gente já ouviu, né? Eu queria orar antes de a gente estar lendo. Feche seus olhos. Pai, muito obrigado por tudo, Senhor. Muito obrigado por essa reunião, muito obrigado por nós estarmos aqui com saúde, de estarmos aqui nessa noite em comunhão. Muito obrigado por inclinar os ouvidos para nos ouvir. Senhor, fala conosco através da palavra, Senhor. Aquilo que o Senhor tem ministrado no meu coração, ministra no coração de cada um nessa noite, Pai. E que a Tua palavra venha continuar ministrando no coração de cada um de nós, Pai. Em nome de Jesus. Amém. O Espírito Santo está aqui nessa noite. Às vezes a gente sente mais Ele, às vezes a gente sente mais a presença do Senhor, às vezes a gente sente menos. Mas o Espírito Santo, Ele está presente no meio de nós. Diz assim, Jesus ele conta uma parábola. Tendo Jesus saído de casa, naquele dia estava sentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, assentou-se, e toda a multidão estava em pé na praia, e falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo... Segura um pouquinho aqui, irmão, a gente vai continuar, mas isso aqui é uma introdução. Jesus, ele tinha um barco, ele se assentou no barco, retiraram o barco um pouquinho do mar, e Jesus começa a anunciar o evangelho por meio de parábolas. Por que ele fez isso? Porque o mar, as águas, elas fazem uma... Como é que diz o nome? Ampliação, acho que som. Ela amplia o som. Então Jesus se retira no barco porque ele poderia impostar sua voz e o mar ia recuar e todos que estavam à beira do mar poderiam ouvir aquilo que Jesus tinha para falar. Então ele começa a parábola. No parte B do versículo 3. Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, então vieram as aves e a comeram. E outra parte caiu entre os pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. E a outra caiu em terra boa e deu fruto. Um grão produziu 100, outro 60 e outro 30. Agora a gente vai pular lá para o 18. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Agora Jesus ele começa a explicar a parábola. Ouvindo alguém a palavra do reino e não atendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado do seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, antes é temporão. Então, chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Percebam que diz, logo ela recebeu com alegria e logo ela se ofendeu. Versículo 22. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocaram a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, então dá fruto e produz 100, outro 60 e outro 30 por um. Até aqui, irmãos. Você até pode, se quiser fechar a Bíblia, fica à vontade. Quem já ouviu essa palavra? Levanta a mão.
Todos nós já ouvimos, eu já ministrei uma vez sobre isso, mas a palavra do Senhor ela é rica. E eu acredito que Jesus ele contou essa parábola um monte de vezes. Aí ele ia para Galileia, eis que o semeador saiu a semear. Até no filme do The Chosen, os discípulos, né, no filme, eles dizem assim, aquela, vai falar aquela, né? Quando ele repete uma parábola. E eu acredito que Jesus ele repetia algumas das suas parábolas, algumas das suas histórias, porque ela é muito boa para ser repetida. Esta parábola ela está em Mateus, está em Marcos capítulo 4 e Lucas capítulo 8. Os 3 evangelhos sinóticos são evangelhos semelhantes. E eu fiquei meditando, porque eu estou sempre lendo e escrevendo alguma coisa. Eu já tinha escrito sobre isso também. E a gente tem, às vezes, a escala às vezes é um mês. Para quem vai ministrar, a gente já passa a escala de um mês. E eu estou sempre orando para o Espírito Santo. Eu estou sempre dizendo, é isso aqui, Espírito Santo, tu quer? Porque às vezes a gente espera, eu sempre falo isso, a gente espera, não, Deus me deu essa mensagem agora, perto. Amém, Deus faz isso. Mas como a gente está sempre lendo, eu estou sempre escrevendo algo, mas Deus, é isso aí? Porque Deus quer que a gente pregue a palavra. A gente anuncia a palavra. E é o Espírito Santo que quer que a gente fale sobre isso aqui essa noite. E eu acredito que a gente hoje está com a igreja um pouquinho vazia. Antigamente isso me incomodava. Hoje eu me alegro. Como se eu estivesse lá com Jesus e Jesus disse, vou te enviar lá em 2025 para te anunciar o evangelho para algumas pessoas. Eu gosto de compartilhar e falar sobre Jesus. Então Jesus ele conta essa parábola sobre o semeador. E o semeador a gente sabe que é Jesus. Jesus ele disse, o semeador saiu para semear. E ele tinha sementes. E a palavra vai dizer que, as escrituras vão dizer que essa semente é a palavra de Deus. Então Jesus saiu a semear a palavra de Deus. E a gente sabe, quem conhece um pouco, a semente, quando ela brota, primeiro ela precisa morrer para brotar. A semente é um sepulcro, que quando ela é germinada na terra, ela brota. Quando ela tem contato com a terra, ela brota. Ela morre para nascer uma vida. E essa semente lembra do sepulcro, lembra de Jesus. Jesus no sepulcro ressuscitando. A semente, ela lembra muito a ressurreição. Jesus deu muito fruto e aí crucificaram ele foi sepultado e ele ressuscitou. Glória a Deus por isso. Então a palavra de Deus é a semente. Jesus é o semeador. E isso tudo é o reino dos céus. O reino dos céus é semelhante ao semeador que saiu a semear. E essa parábola diz muito a respeito de nós. Que tipo de solo nós somos? Porque ele fala de 4 tipos de solos. E diz que o semeador saiu a semear. E eu fico imaginando, porque ele estava na estrada e uma semente caiu à beira, no pé do caminho, na beiradinha da estrada. E esse é o primeiro tipo de solo. O solo que a semente que caiu à beira do caminho. O primeiro tipo de solo é a estrada batida, onde ela é pisoteada, aonde se fosse hoje em 2025, onde os carros passam. E quem aqui já viu uma árvore brotar no meio de uma estrada e ela crescer, dar fruto? Se você um dia viu uma árvore no meio de uma estrada, ela já estava ali antes da estrada ser construída. E aí fizeram uma bifurcação no meio dela. Porque eu nunca vi. Não sei se alguém viu, depois conta pra mim, para não estragar a mensagem. Mas eu nunca vi uma árvore crescer. Olha ali. O carro vai passar por cima. A semente vai cair, ela está exposta. E aí Jesus disse que os pássaros a comeram.
Uma semente à beira do caminho, onde foi pisada. E aí Jesus explica a parábola, ele diz que as aves é Satanás. Que aquele solo é como a palavra que foi semeada na vida de alguém. E essa pessoa não compreende. Satanás vem e arranca do seu coração. Como aquele pássaro. Por quê? Porque ela está vulnerável. Porque a semente não está escondida. Porque o chão é batido. Está no campo de visão de Satanás. A primeira coisa que eu aprendo com esse solo, com essa terra, a semente ela não pode brotar em uma terra que é acessível a todos. A semente não brota onde uma terra que é acessível. Estou falando terra, somos nós. Se você não se identifica com essa terra, amém, irmão, não é para você a mensagem. A mensagem não tem que ser inteira para você. A gente traz o alimento, o alimento líquido, para que todos se alimentem. Se tivesse que escolher uma comida para nós comer hoje à noite aqui, só uma, todo mundo ia passar uma semana aqui comendo um alimento só. Nós estamos tudo aqui. O que você escolheria? Alguém tem coragem? Minestra. Mais alguém? Pizza, polenta. Ok. Quanto tempo teu menino aguentava uma semana comendo pizza? As crianças iam aguentar? Se eles estiverem um pouquinho grandinho, ok, vamos comer minestra. Mas nós ia ter que tomar tudo leite aqui. Por quê? Porque existem crianças que estão aqui que ainda não podem comer algo mais sólido. Talvez já estão comendo, amém? Mas daqui a pouco vem a da Amanda aqui, então, se nós fizesse essa pergunta com a criança da Amanda aqui, com o Rafael. Por isso que a mensagem, ela precisa ser, todos precisam, aquilo que não é para você, é para o irmão do seu lado. Amém? Então se você não, eu não sou essa terra, ok? Mas tem muita gente, não é porque a gente está na igreja, que às vezes a gente não é o sol que é à beira do caminho. Porque o Senhor, Ele tem lançado bênção sobre a nossa vida e a gente recebe aquilo ali. Ela caiu, ela chegou, nossa, caiu de mão dada, de mão beijada, caiu aqui. Mas como é um solo batido, um solo que a gente não mexeu, o inimigo vem e rouba. Muitas pessoas passaram naquela estrada. Dá pra gente pegar isso como o passado. Às vezes você foi pisoteado, as pessoas pisaram em você, você foi esmagado, e aí vem a semente, mas as feridas do passado não deixam com que a semente brote, a palavra do Senhor brote. Deixa eu abrir aqui, estou seco. Eu gosto de ser bem espontâneo assim, deixa mais tranquilo, menos nervoso. Só não pode cair na caixa, né? Então a ave, qual era o problema desse solo? Era o sol. Não era o diabo. E a gente coloca a culpa no diabo. Porque o pássaro veio e comeu. O diabo, nossa, eu planto a semente aqui no meio da estrada, trazendo para um lado agrícola. Eu planto ali, os passarinhos contam. Tem que matar os passarinhos. Não, tem que mexer na terra. Aí tem que botar uns conezinhos. Agora nenhum carro mais passa aqui, ninguém mais passa aqui. Bloqueia a estrada. Mexe na terra. Rega a terra. E depois planta. Esconde a semente. Amém? Então a semente, ela não brota onde é comum várias pessoas, acessível a tudo. Ela não brota onde é comum Satanás passar. E eu anotei aqui, o passado, os traumas, as feridas nos tornam infrutíferos. Enquanto a gente estiver preso no passado, isso, às vezes você está na igreja, está buscando o Senhor,
mas às vezes é inconstante. Isso para tudo, para as bênçãos, para aquilo que o Senhor quer derramar. E aí Jesus vai falar de um outro tipo de solo. Solo, uma pouco dessa semente caiu em solo que era misturado com pedra. E eu chamei esse solo de o solo da imaturidade. E diz que ela logo brotou. Veio o sol e ela logo morreu. Parece assim que quem olhasse desse tipo de solo iria olhar e dizer assim, não, nossa, aquele ali, da onde caiu, ele foi o primeiro que nasceu. E é verdade. Quem já viu aqueles pés de bergamota no meio da brita, assim? Quando ele dá aquela crescidinha, fica, não passa disso aqui. Pode deixar, ele não passa. No meio da tua brita. E ele caiu, e Lucas disse que não tendo umidade, ele secou. Logo, nem tudo que é logo é Deus. Nem tudo que é óbvio é de Deus. A gente, tudo dando certo, é óbvio. O óbvio veio, o óbvio é de Deus. Eu lembro daquele profeta, daquela história, acho que está em Reis, do profeta novo que Deus falou para ele, vai profetizar. E não come em nenhum lugar. Tu volta até a tua casa. Tu vai, tu volta e tu não come nada em nenhum lugar. E ele saiu, ele foi até a cidade, profetizou. Ofereceram comida, ele não aceitou. Ofereceram, não aceitou. Ele voltando para a sua terra, ele encontra um profeta velho que ficou sabendo que ele estava ali. Profeta mais velho, que era homem de Deus. E ele chegou e disse, vem comer na minha casa. Não tem quando dois pastores se cruzam assim, querem tomar um cafezinho? Vem comer na minha casa e tal. Não, o Senhor disse para mim, não posso comer em nenhum lugar. Está na Bíblia isso? Eu não posso comer nenhum. Não, mas o Senhor me disse que tu é para te comer lá em casa. Então eu vou. Ele comeu, ele saiu dali, e a Bíblia diz que um leão devorou ele. É um leão, né? Isso, né? Um leão comeu ele, porque ele desobedeceu ao Senhor. Mas o interessante é que enquanto ele estava comendo ali, o profeta velho teve uma profecia. Ele foi usar na carne, agora ele foi usar no espírito. O Senhor disse que não era para te ter comido aqui. Nossa, eu avanço naquele profeta. Já pensou um negócio desse? Ele saiu dali, o leão comeu ele. E aí até o profeta velho acho que faz o sepultamento dele, ficou bem ruim esse profeta velho, porque induziu ele ao erro. Mas o que eu quero deixar aqui, nem tudo aquilo que é óbvio, não, é óbvio, um profeta está me falando. Nem tudo aquilo que as pessoas dizem pode ser Deus para ti. Porque o irmão disse para mim, recebe, ora, se for Deus vai acontecer. O irmão às vezes tem pessoas, eu já ouvi uma pessoa que era toda desafinada, não, mas eu estive na igreja e eu disse que eu vou ser cantora, que eu vou cantar. Talvez cante, mas se tu ficar preso àquela profecia, irmão, eu recebo tudo. O que é de profecia, eu escuto. Amém? Se for de Deus, vai acontecer. Agora, diretrizes que é para mim fazer agora, Deus está te dizendo que é para ti agora não fazer o chá no final do culto. Deus tem que falar comigo também. Às vezes tu para de fazer algo porque a pessoa disse que Deus falou. Quem está entendendo diz amém. Amém. Então ela caiu entre as pedras. Eu anotei aqui, voltando lá. Nem tudo que é óbvio é de Deus e nem toda tempestade é do diabo. A tempestade que veio para Jonas não era do diabo, era de Deus. Então a gente é uma igreja assim, tudo que é tempestade é o diabo. E tudo aquilo que cai de mão beijada é Deus. Não, entendo que foi Deus que me deu. E não é assim. A gente precisa estar sensível àquilo que o Senhor quer. Às vezes a tempestade vai ser do diabo. Às vezes a tempestade vai ser de Deus. E às vezes o óbvio vai ser do diabo. Então veio o sol e queimou. E se você ler na parábola, deixa eu achar aqui.
Porém, o que foi semeado entre os pedregais e ouve a palavra e logo recebeu com alegria. Então, a palavra de Deus foi recebida com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, porque ele é temporão, ele não encontrou profundidade. E se não tem raiz, se não tem umidade. E quando vir o sol, ele vai secar. O 21. Então é chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, e logo se ofende. Logo recebeu a palavra com alegria, mas logo se ofendeu. Isso é a inconstância. Eu conheço pessoas assim, a gente já teve jovens assim, que a gente fazia trabalho de jovens. Eu passei muito trabalho, irmão. O Marlon o Xande, o Marlon e o André já pegaram melhor, mas eu passei trabalho, os jovens. Mas foi bom, teve alguns que permaneceram. Mas começava o louvor, nossa, meu irmão, se derretia todo mundo, chorava. E aí depois eu ficava sabendo que ele saiu dali para escutar funk e coisa. Logo receberam a palavra com alegria, choraram, mas logo já estavam escutando qualquer coisa. Imaturidade. E sabe o que mais me chama a atenção aqui? Chegada a angústia, a perseguição por causa da palavra, logo se ofenderam. O sol é comparado com a angústia e a perseguição. A gente coloca a culpa, não, porque eu parei, porque eu fui injustiçado, porque eu fui perseguido, porque eu fui caluniado. A culpa é sempre dos outros, a culpa é sempre da injustiça. Coloca a culpa no sol. Não falta um oi, a culpa é do sol. É eu. Falta só um ozinho ali para reconhecer. Irmão, quem aqui planta? O irmão Valdir, o Charlie, o Eloy está plantando agora também. Quem aqui planta? O quanto o sol é importante? Se não tem sol, não nasce, não vem fruta, não vem nada. O sol, ele é importante para o crescimento. O sol é importante para germinar, para crescer, para dar fruto. Então o sol, a perseguição, a angústia, os problemas não são o problema. O problema somos nós, como nós encaramos. Aliás, o sol é preciso, é necessário. Se não tiver perseguição, nós não crescemos. Se não tiver angústia, nós não crescemos. No mundo tereis aflição. Oh Jesus, receba isso com alegria. Quando nós, igrejas, nós despertarmos para receber as aflições com alegria, é difícil, mas obrigado, Jesus. Quando nós entendermos isso e começarmos a contemplar isso, a começarmos a desfrutar, porque lá em Hebreus diz que uns pela fé, eles preferiram ser açoitados, eles preferiram ser martirizados. E eu não estou nem falando de martírio, que a gente está falando de perseguição, de dificuldade do dia a dia, das tribulações que a gente passa. Mas esses ainda, além disso, eles preferiram ser açoitados, eles preferiram ser mortos, crucificados pelo Evangelho. Eu acho que eu falo isso toda pregação, eu coloco sempre isso. Eu estou sempre falando sobre isso. Se alegre nas dificuldades. Eu falo isso direto e vou sempre repetir. Se alegre nas aflições. Para mim aquele versículo de sede renovados pela transformação da vossa mente. Isso aqui é tão violento, é tão profundo. Sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Quando a gente começa a compreender o que é Jesus e o que é o reino dos céus, a gente não vai para a igreja, não, os problemas vão parar, não. É para suportar. Se alegra nas aflições. Se alegra por quê? Porque tu está participando dos vitupérios de Jesus. O que são os vitupérios de Jesus? As marcas
as feridas, as suas chagas. Quando a gente está partilhando de nem 10%, nem 5% do que ele passou. Mas a murmuração é uma pedra que não deixa a gente criar raiz. Aí vem o sol e seca. Vem a perseguição e seca. Murmuração, cuidado, irmão, não reclama, não murmura, te alegra. Em tudo dai graças. Mais aflição que Jesus passou, mais angústia que Jesus passou, e ele se alegrava com aquilo. É necessário para a gente crescer. A murmuração, olha só, a murmuração deixou o povo hebreu de fora da terra prometida. Porque o povo murmurava: oh Moisés, as cebolas do Egito eram melhor, e agora é só esse pão caindo do céu. Oh, milagre, o pão está caindo do céu. O mar se abriu, a rocha tinha água. Seus filhos não estavam morrendo mais na mão de Faraó. A gente é bom de esquecer, né? Da onde o Senhor nos tirou, né? A gente é tão bom de esquecer da onde o Senhor nos tirou, da escravidão que Ele nos tirou. Aí a gente só lembra das cebolinhas. A gente só lembra, tipo, mas era tão bom quando eu fazia isso, mas não lembra das coisas ruins. Não lembra que os seus filhos estavam... o Maurício pregou aqui pro A e Cifrá, né? As duas viúvas hebreias que Faraó disse assim: todo menino que nascer mata. Tem que matar. Houve um decreto para que todo menino morresse, mas eles estavam com saudades das cebolas do Egito, porque o Egito estava dentro deles. A gente esquece tão rápido, e a murmuração deixou eles de fora. E aí passou, Jesus veio, a igreja de Coríntios agora está levantada, e eles estão cheios de dons. Eles falavam em muito mais línguas do que nós aqui, Jesus te chama. Eles eram mais ricos em dons do que nós aqui. E aí Paulo escreve a carta. Lá na época de Moisés e Corinto, todos foram batizados por Moisés nas águas. Todos foram batizados pelo Espírito, pelo fogo, naquela coluna de fogo. Ele estava usando exemplos. Todos passaram pelo mar, todos tinham uma coluna de fogo, foram batizados pelo fogo. Todos comiam de uma mesma comida espiritual. Todos bebiam de uma mesma bebida espiritual, que era a água que saía da pedra. Mas Deus não se agradou da maior parte deles. Ele está escrevendo para Corinto uma comparação daquilo que aconteceu com o povo hebreu. Todos foram batizados igual vocês. Todos foram batizados no Espírito igual vocês. Todos foram batizados nas águas igual vocês, Coríntios. Todos comiam de uma mesma comida igual vocês comem de Jesus. Vocês falam sobre Jesus, tem palavra. Todos bebiam de uma mesma bebida, que é Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, por causa da murmuração, por causa da doutrina de Balaão. Então o problema não é o sol. Lucas 8,6 ele vai dizer que por causa da falta de umidade ela secou, porque ela não tinha água. E Jesus é a água da vida. Se não tem, não adianta a gente mostrar algo. O exterior é aquilo que a gente mostra. Tu vê que é o solo, está falando do interior, daquilo que a gente vive aqui dentro. Não é o quanto você vem aqui na igreja e se finge de crente. Não é o quanto você coloca uma camisa bonita igual a minha, que eu paguei uma mixaria. Minha esposa trabalha com moda sustentável. Quem está entendendo?
problema está em nós, se é que serve para nós, se é que serve para você. Um solo raso, imaturo, cheio de mistura e colecionador de pedras. As pedras, as feridas. Eu fui machucado. Essa vai ficar aqui. Aconteceu isso. Essa vai ficar aqui. Começa a colecionar as pedras da amargura. E aí não cresce. Tira as pedras. Eu sempre falo isso, né? Faz um altarzinho, sacrifica ao Senhor, mexe na terra e deixa brotar. E aí depois eu vou falar sobre um outro tipo de solo, que eu botei o nome solo entre os espinhos, que eu botei o solo de aparência. O problema de uma foi as aves, foi o solo na verdade, mas as aves comeram. A outra foi o sol, mas não diz a respeito do sol, diz a respeito do solo. Mas espinho, sol, pedra, que as pedras que, por causa das pedras, da amargura, mas tem muito a ver com como nós cultivamos o solo. 22. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo, a sedução das riquezas, sufocam a palavra e fica infrutífera. Sabe, irmão, eu li os 3 evangelhos que falavam a respeito disso. E eu acho que Lucas falou que ela deu fruto, mas era... Não tem? Quem já viu aquele fruto assim, que vai ver aquele laranja que não vingou, que não dá nem para comer? E esse tipo de solo, ele é o mais difícil de autoanálise. Talvez nós somos esse tipo de solo e a gente não percebe. Porque diz a respeito da soberba, da ganância. E sabe o que é interessante? Que a Bíblia diz que, analisando a parábola, que essa semente ela morreu e ela brotou. E ela cresceu. Ela deu folha, ela deu árvore. Não tinha pedra, ela recebeu, recebeu a palavra com alegria. Escondeu a semente para que Satanás não arrancasse, o solo não era pisoteado, não tinha problemas de passado, não tinha guardados os traumas, as feridas. Mas qual foi o problema deste solo? Permitir que os espinhos crescessem juntos. Chama erva daninha, né? É isso que chama, né? Permitiu com que os espinhos crescessem. Ele cresceu junto, rolando. E a Bíblia diz que esses espinhos a sufocaram a árvore e ela não deu fruto. E Jesus disse que esses espinhos são os cuidados deste mundo, a sedução das riquezas sufocaram. E está aí um negócio que a gente às vezes não vê, a gente não enxerga, a gente não parece que não perde. Não, eu estou crescendo. Isso aqui está dentro das igrejas. Isso aqui, irmão, eu vou ser ousado, está mais de 80% na vida de pastores, de ministros, que não enxergam, é soberba no coração. Isso aí é o que estava nos fariseus. Eles estavam dando talvez um fruto, mas ninguém podia comer, porque eles não entram pela porta e não deixam ninguém entrar. A teoria da prosperidade, a gente vê tantos líderes gananciosos, soberbos, que se encaixam muito nisso, mas muitas vezes somos nós que deixamos os espinhos crescerem juntos, porque é difícil, às vezes tu não enxerga que o espinho está ali. Eu vivo tirando a erva daninha de mim. A hora que eu vejo que isso aqui é soberba, isso aqui é ambição. Às vezes não é para fazer mal para ninguém, mas é coisa que está no nosso coração. A hora que a gente vê, a gente está pensando, não, vou trabalhar, vou levantar dinheiro, e daqui a pouco tu se esquece das coisas do Senhor. Isso são espinhos. As riquezas. Quando Paulo, ele escreve a carta a Timóteo, a segunda carta, ele diz assim, eu estou sozinho.
Timóteo, estou aqui preso em Roma, já condenado, já está pronto. Todos me abandonaram, somente Lucas. Então não é todos, né, irmão? Não sei o que ele escreveu ali, mas Lucas estava ali porque eu acho que era o que estava escrevendo. Então ele disse, todos me abandonaram. Então ele era o escritor, né? O Lucas está aqui comigo. Talvez daí Lucas escreveu, né? Claro que teve alguns que ele deixou Tito em algum lugar, deixou alguns em alguns lugares, porque a seara era grande e poucos eram os ceifeiros. E aí ele diz assim, ó, Demas me abandonou. E ele é citado em alguns textos bíblicos que ele estava do lado de Paulo. E Paulo diz assim, ó, Demas me abandonou, amando mais o presente século do que as marcas de Jesus, do que as prisões. Tem até uma canção, se você puder escutar, do Marcos Telles, que o Eliezer me mostrou, que fala sobre a vida de Timóteo, que o Maurício escutou, eu e o Maurício escutamos umas 15 vezes, eu acho. Que ela é uma poesia e tem canções. Demas me abandonou amando mais o presente século. Irmão, o que tinha naquele século? Não tinha nada. Como é que um cara abandonou? Quem amou mais o presente século, que era o século que estava na época, do que andar com Jesus? Se ele amou mais aquele século, quais são as nossas chances? Tanta coisa para nos desviar a atenção, tanta coisa para nos roubar, sofazinho, filmezinho, tanta coisa que a gente se acomoda. Não é errado, não. A gente tem um momento com a nossa família, mas são tantas coisas que pode fazer nós amar mais este século do que as coisas do Senhor. Isso é uma doutrina de engano. A gente tem que sempre estar em oração, porque ela se infiltra dentro da igreja. Sabe, antigamente a gente ouvia, tipo, tu vê aqueles filmes, sabe aquele filme antigo de 1400, 1300? E existem livros que falavam sobre bruxas. Elas eram tocadas fogo. Isso é real. E eu acredito que naquela época havia muito mais bruxaria, coisas assim que a gente hoje... Uau. Sabe aqueles filmes de exorcismo, aquelas coisas? Eu acredito, havia muito naquela época sobre isso. Mas por que a gente não vê hoje? Porque a estratégia de Satanás mudou. Irmão, se a gente... Vamos falar real, se a gente visse agora um demônio, todo mundo aqui visse ali um demônio. Nossa, nós ia começar um turno de oração aqui. Nós ia ficar muito mais crente. Não é? Se tu visse o capeta lá na tua casa, tu não ia ficar mais crente? Tu não ia orar mais? Porque até as coisas que são do maligno nos tornam mais... A gente crê mais. Por isso que Deus, ele gosta da fé. Deixa eu sair um pouquinho aqui. Eu estava meditando hoje sobre isso. Deus, às vezes, a gente vai orar, parece que Deus não está ali. Quem acontece isso? Comigo acontece um monte. Eu lido com o silêncio de Deus, mas hoje eu estava pensando, cara, o silêncio de Deus é tão lindo. Nossa, o silêncio de Deus é tão especial. Porque você imagina Deus, o que ele mais gosta de um homem é a sua fé. O que ele mais gosta de ver lá o Mateus de joelho e ele olha daqui. A fé. E aí, às vezes a gente pede um sinal. Eu já pedi sinal, cara. Eu queria ver, Deus, manda um anjo agora aqui. Faz as estrelas se moverem. Nada acontece. Deus, ele gosta quando a gente está ali. Deus, eu não vejo teu mover. Parece que eu não estou sentindo, mas eu creio em ti. E aquilo alegra ao Senhor. Aquilo é uma alegria para o Senhor. Por isso que às vezes Deus não responde, porque se Ele se manifestar, claro, às vezes a gente ouve num sentido, num sexto sentido, Deus falar dentro de nós, o Espírito Santo. Mas se Deus falasse ali, nós já não seria mais por fé, seria por aquilo que a gente já está vendo. Lá nos últimos dias, quando o nosso corpo for ressurreto, a gente vai ver.
E aí a Bíblia diz, a fé não vai mais existir. 1 Coríntios 13, o amor vai permanecer. Havendo fé, não existe mais. Havendo ciência, vai desaparecer. Por que ciência, se ele já mostrou todas as coisas? Então, por isso que a gente lida, o silêncio de Deus, Deus, ele se alegra quando a gente crê, mesmo ele não falando. É de propósito. Quem entendeu isso? Então, se a gente visse algo, a gente ia crer. Nossa, eu vi Satanás, eu vou crer mais, eu vou orar mais, eu vou buscar mais. E sabendo, já sabendo disso, para que eu vou mostrar? Quando não havia muito uma igreja protestante, uma igreja séria, o diabo ele se manifestava, as pessoas ficavam possuídas, muito possuídas. Ficar 10, 15 dias possuídas. E o padre ia lá com a cruzinha e não acontecia nada, não apanhava. Alguns padres são de Deus, amém? Vamos crescer, para não dar confusão. Mas jogava água benta, não sei como é que era. E não acontecia nada. Agora nós somos um perigo. Agora tudo pode ser filmado, então vamos mudar a estratégia. Doutrina de Balaão. Balaque chamou Balaão. Balaão, profetiza. Maldição para Israel. Balaão ia, não dá. Levou ele para mais longe. O rei Balaque levou o chamado de falso profeta, o mago Balaão. Agora profetiza, fala mal. Amaldiçoa, melhor. Amaldiçoa Israel. E ele, não há encantamento, Balaque. Não existe encantamento contra esse povo. E a gente usa essa palavra, não há encantamento. Aliás, a profecia de onde a estrela ia nascer era através da vida de Balaão. Não há encantamento. Aí Balaão disse assim, só tem uma maneira de fazer esse povo cair. Manda tuas mulheres para lá, para que eles se prostituam. Diz para ela levar a idolatria junto, para que eles se misturem, porque aí um povo misturado, a mistura vai fazer com que esse povo, Deus se desagrade deles, e aí eles vão ficar fracos. Não existe encantamento contra eu, contra você, não existe obra de feitiçaria, se nós estivermos no Senhor. Mas se nós nos contaminarmos, se nós tiver mistura com os espinhos, com as pedras, nós vamos ser derrubados por nós mesmos. Então, cuidado, a doutrina do engano, do dinheiro, o amor ao dinheiro. Cuidado. Deixa eu finalizar aqui, irmão. Ainda falta 10 minutos. 8h50, tá cedo. Mas o que foi semeado em terra é o que ouve e compreende a palavra. Então, eu acho que essa aqui vai servir para você, porque as outras não serviram, né? Amém? Então, chegou a nossa vez aqui. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, então dá fruto e produz 100, outro 60 e outro 30 por 1. Mateus e Marcos, se eu não me engano, vão falar sobre isso. Lucas vai dizer que dá fruto com perseverança. Em terra boa, a semente que foi lançada numa terra boa, ele escondeu a semente brotou e deu fruto. Uma semente produziu 30, 60 e até 100 vezes mais. Marcos vai dizer que logo sobre essa terra boa receberam a palavra. Mateus vai dizer que compreenderam a palavra. Mas Lucas, eu acho mais bonito, que diz assim, conservaram em um coração honesto e bom. A terra que é o nosso coração, essa semente eles conservaram em um coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Irmão, abre aqui para mim, Samuel, João capítulo 15, versículo 5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Quem está em mim e eu nele, então tem a ver com permanecer em Cristo.
o quanto a gente permanece em Jesus. O Evangelho não tem a ver o quanto a gente conquista, não é as conquistas, mas é o quanto a gente suporta. O Evangelho é o quanto a gente resiste à tribulação, o sol, a angústia, e faz disso um crescimento. Tem a ver o quanto você aguenta, cara. É o quanto eu e você aguentamos. Esse é o Evangelho do Senhor Jesus. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Com alegria servindo ao Senhor, resistindo. Revistam-se de toda a armadura de Deus. Para quê? Para resistir o dia mal, porque Ele vai chegar. Irmão, às vezes o capeta está lá em casa, os demônios estão lá em casa, e eu sinto eles ali. Eu falo assim: hoje não, pode cair. Amanhã vocês voltam, porque eu sei que vocês vão voltar. Não tem, irmão, essa aqui. Não. Acampa 4 anjos aqui. Não, eles vão vir para Jesus. Eles vão nos tentar. Cuidado, olha as setas. Quando confusão dentro de casa, casal, mulher, mas presta atenção. Cuidado que ali tem algo no meio. Então que nós devemos ser esse solo bom, terra boa, que esconde a semente, que cuida. Se você talvez se identificou, cara, eu acho que eu sou esse solo no meio da pedra. Isso não é não vim trazer uma mensagem de justiça já condenando quem é quem. Esse é o Senhor que faz. Mas uma mensagem de esperança, de a gente poder mexer na terra. Talvez você já está com a árvore, tem só uma pedrinha, arranca ela. Talvez, tem um espinho aqui que eu acho que vai dar problema lá na frente. Corta. Irmão, quem planta sabe, o mato está sempre vindo. Espinho, sempre está vindo uma sujeira. Se tu não arrancar, vai crescer. Mas sempre vai vir. Às vezes, daqui a pouco a gente está... o dinheiro... Opa! Tá pequenininho. Quando ficar grande é pior. Depois que tiver ali, tu vai ter que cortar embaixo, vai ter que tirar no meio, vai se cortar tudo. Corta quando tá pequenininho, arranca. Uma erva daninha, quando tá bem pequenininha, tu arranca. Agora quando tá grande, tu vai ter que cortar, vai ter que tirar onde ela tá enosando na árvore. O Senhor tem me dado muitas essas mensagens nesses dias. Eu me alegro porque eu vejo o André ministrando, ele falando muito sobre Jesus, e parece que cada pessoa está compartilhando algo. O Maurício não sai de Êxodo. E o Senhor me deu muitas mensagens sobre fundamento, sobre a igreja primitiva, a igreja das boas obras. E o quanto a gente precisa se tornar a igreja zelosa, a igreja pietosa, irrepreensível, a igreja que tem boas obras. Como Epafrodito, que levou recursos de Filipenses para Paulo e quase chegou à morte. Como Onesíforo, que ajudou Paulo enquanto ele estava preso e fortaleceu e recriou em tempos de angústia. Como Jasão de Tarso, que abriu as portas para esconder os missionários. Como Dorcas, que costurava roupa para as viúvas. Como Priscila e Áquila, que serviam a comunidade com amor. Como Timóteo, como a sua família, sua mãe, a sua avó, que serviam ao Senhor com amor, com perseverança, praticando as boas obras, sendo zelosos, irrepreensíveis, servindo ao Senhor na perseguição. Como Paulo, que sofreu, ele dizia: eu, prisioneiro do Senhor. Como Paulo sozinho no tribunal perante os romanos, e dizendo: todos me abandonaram, mas o Senhor me assistiu. Aleluia. Ele estava preso em Éfeso, acorrentado. Ele dizia: eu estou nas regiões celestiais. Ele estava preso. Ele dizia: eu estou assentado nas regiões celestiais. Uma igreja zelosa de boas obras.
É isso. E eu já tenho visto isso na nossa igreja, pastor. Na nossa comunidade. Eu tenho me alegrado quando a gente está na casa de Asaf. O partir do pão. Não é pela comida, mas é pela comunhão, partir do pão. E todos caíam na graça dos apóstolos. No partir do pão, na comunhão. E todos se alegravam juntos. Tinham tudo em comum. Não é ofertar para alguém. Eu falo para o Senhor, Senhor, eu não quero ser mais um que diz, Senhor, a gente quer enganar o Senhor me prospera, porque daí eu quero ajudar a igreja. Paralelo. Senhor, eu não quero ser mais um. Eu quero ter para repartir. Se o Senhor me dá, eu quero repartir. Eu começo do zero de novo, mas eu vou dividir com alguém que não tem. E eu digo, Senhor, eu não quero ser mais um hipócrita que fala isso da boca para fora. E eu estou falando, eu não sei se um dia eu tiver algo para dividir. Se tu tiver 2 túnicas, dá uma. Irmão, aí eu não posso ter 5, 6 sapatos? Pode, irmão. Na época eles não tinham muita roupa, era 1, 2. Era difícil. A gente precisa entender as dificuldades da época e qual é a dificuldade de hoje. Amém? Coloca de pé, irmão. 8h59, 1 minuto antes.